Bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Hoje é dia de mistério no Rolê CL. Dia de mistério neste programa. Hoje, ao vivo, 11 horas e 31 minutos dessa terça-feira, dia 17 de dezembro de 2024. Estamos começando o programa Rolê CL para os canais de Eduardo Moreira, os canais do Instituto Conhecimento Liberta, para o Planeta Terra nas redes sociais e para o Rio Grande do Sul, a Pop TV, canal aberto para Porto Alegre e Sobradinho. Hoje chegou a hora de contarmos a história de Little Guga Noblar e seu contato com alienígenas. Será que teve sonda? Será que teve abdução? Será que teve uso de entorpecentes pesados? Ainda não podemos revelar detalhes, mas hoje você ouvirá essa história em primeira mão aqui no Rolê CL e terá ainda a participação de um ufólogo certificado, especialista neste tema, para falar sobre essas aparições nos Estados Unidos, em Nova Jersey, New Jersey, onde mora a família de Laura Cocho. Vocês não perdem por esperar. Teremos um ufólogo especialista para falar sobre essas aparições. Dito isso, falaremos ainda sobre Braga Neto, que está hospedado no Airbnb, gente. A casa de vocês... Hospedado onde? No Airbnb. Não é esse nome? BNB. Não é Airbnb? Como é o nome? Airbnb. Ah, vai tomar no... Que porra de BNB? É Airbnb. É Airbnb. Vamos manter o nível, não vamos ser a Rede TV. Vamos falar sobre Braga Neto. O quarto que Braga Neto está hospedado é melhor que o quarto que vocês dormem hoje. Posso apostar com vocês. Vamos falar sobre o gay do Bolsonaro encontrado. Como assim? Não entendi. Um racista demitido pela Unimed, a Adele debutando no Jus Brasil e também falaremos sobre o Felipe Martins condenado pela justiça. Tudo isso e muito mais aqui no seu Rolê Sério a partir de agora. O Vitão já se intrometeu aqui no programa. Olá, Vitão, tudo bem? Bom dia, William. Tudo bom? Cara, hoje o programa tá bom, hein? Não queria falar nada sem dar spoiler, mas acho que a galera Quer dizer que os outros dias são ruins, então? Sim. Enfim. Bom dia, William. Tudo bom? Hoje eu trago mais uma indicação musical aqui pra galera. Um álbum com um nome comprido, mas é muito bom. Chama O Amor, o Perdão e a Tecnologia Irão Nos Levar para Outro Planeta. Isso é um livro? É um álbum. Um álbum de quem? Um álbum de música do FBC. É um rapper mineiro muito bom de Belo Horizonte. Longo nome, né? Longo, mas é um álbum muito bom. Eu vi um show dele ontem no Teatro Municipal e foi absurdo de bom. Então recomendo a todos. Tá ganhando no bem, Spotify. né, Vitão? Ô, William, olha quem tá aqui. Mostra aí. Não é o Não Alex. é você, Alex. Não é o Alex. É a Aninha, olha. Pessoal do Aninha. chat, olha a Aninha. Esse programa é uma putaria, gente. Dá oi, Ana. Vocês... Oi, gente. Lembra da Ana Navarro, gente? Quem aqui estava no Rolê CL do Paleozoico? Ana Navarro é um dos dinossauros que sobreviveu àquele meteoro do Rolê CL do começo do Mesozoico. Obrigado, Vitão, pela sua dica, muito boa. Não entendi Beijo. muito bem, depois manda link pra mim que eu escuto. Vou mandar. Agora, o homem da edição de hoje do Rolê CL. Guga Noblar. O dia chegou. Você... Hoje, Guga Noblar, é dia de você contar pra gente. Não agora, daqui a pouco. Agora, para, como diz João Kleber. Daqui a pouco você vai contar, Guga. Mas bom dia pra você, muito bem-vindo ao Rolê CL. Especialíssimo de hoje, Guga, que vai ter uma participação mais especial. A sua não é especial, né? Você tá aqui porque a gente é obrigado. Mas vai ter uma participação especial hoje, Guguinha. Bom dia pra você. Bom dia, meu querido príncipe. Teremos uma participação especial. A gente não avisou ainda quem é, não, né? Não avisou. Não teve Aqui no programa spoiler, não teve. Não por hora, né? Beleza. Por hora Então não. vocês verão aí uma participação muito especial. E, enfim, contarei a história inédita,
aquela história que a Lígia sempre me pediu para eu nunca contar em público. Nunca contei. O dia chegou, Vai contar Lígia. pra milhares de pessoas. Estou sob pressão da Lígia, inclusive, mas contarei. Tá Eu bom? vou ser o Em primeiro a breve. dar aqui no Teremos todos os detalhes sórdidos deste contato de Guga Noblar com alienígenas. Mas, antes disso, vamos falar sobre um outro ser que não é alienígena, mas está no bem bom, pegando fogo. O nosso chat enlouqueceu. O nosso chat não quer falar sobre outro assunto. O nosso chat, cadê? A Beta Maia, já peguei meu chapéu de alumínio. Wagner Batista, participação especial do ET de Varginha. A Regina Sus colocou Guga e umas plantinhas de emoji. Não entendi por quê. Quem mais tá aqui? Agora tá maconha. De maconha. A Meire Teixeira falou Guga chipado. O nosso... Não sei se eu posso contar essa história, não vou contar não. A Alba Evaristo, o disco voador do Kiko. O Gabriel Calhau, hoje o Guga investiu em cenário e uma camisa diferente. É verdade, essa camisa do Guga é nova, ele nunca usou. Pedro, Mulder, temos que sair daqui. Ó, só quem assistiu o Arquivo X aqui, só os velhos. E a Raíssa Pop, 4h20 na Chapada dos Veadeiros, é o canal do Guga Noblar. Dito isso, Guga Noblar, vamos falar sobre ele, sobre Braga Neto. O Braga Neto está num quarto, tá preso, Guga, preso, num quarto pior que o seu, Guga. Pior. Certamente o seu quarto não tem tudo isso. O general... Se você puder parar de fugir da câmera, ajuda. Se vira aí pra me pegar. Catch me if you can. O Braga Neto está preso, né, com várias aspas, né, na primeira divisão do Exército. E aí, Guga, por que o Braga Neto está preso lá? Vamos explicar para você aí, que não é um especialista em direito militar como eu. O Braga Neto, Guga Noblar, o candidato a vice do Bolsonaro, ministro do Bolsonaro, Esse peru do Bolsonaro. participante ativo da trama golpista, é um general de 4 estrelas. General de 4 estrelas é o topo da hierarquia militar. De lá você não passa, só se tiver guerra, né? Aí tem lá um cargo especial durante a guerra. 5 estrelas. Não, acho que é outro nome. Qual que é o nome? É Marechal, né? Não sei. Enfim. E aí, Guga, a lei militar diz que se ele for preso, ele tem que ficar preso numa instituição dirigida por um militar de patente mais alta que a dele. No caso, não existe. Aí, ele teria que ser por alguém de igual patente. E quem seria esse cara? Seria o Comando Militar do Leste, que cuida do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Porém, o Palácio Duque de Caxias, no centro do Rio de Janeiro, não tem instalações adequadas. Não tem uma celinha, um quartinho isolado. Ou seja, ele ia ficar solto no meio da galera, andando no meio do pessoal. Não pode. Levaram ele para a primeira divisão do Exército e meteram ele não no quartinho, no cantinho, mas no quarto do comandante. E aí, Guga, o quarto do Braga Neto tem frigobar, banheiro próprio, uma suíte, tem televisão, internet, acesso a quantas refeições que quiser por dia. 4. E esta é 4 refeições. 4 refeições. O Guga faz uma refeição e meia por dia, o resto é só maconha. No máximo. E o Guga tá aí, ó. Então, Guga, Tá vamos lá. ótimo. Então, você é outro maconheiro, né? Inclusive, Guga, esta é a cela de Braga Neto. Ou seja, o pessoal da Marinha fez o vídeo falando privilégio? Vem pra Marinha. Aparentemente tem privilégio mesmo, né, Guga? Que isso, que delícia. Eu quero ver se ele aguenta uma cela comum aqui do Brasil. Quero ver se ele aguenta a papuda, uma prisãozinha de verdade, porque aí é boquinha. E o cara que é o comandante, que ele tá usando o quarto, foi colocado ali nesse... E olha lá. E os alienígenas derrubaram. Os alienígenas derrubaram a internet. Voltou. Ei, A gente achou que eram os OVNIs derrubando você. eu tô preocupado agora. Será que eu... É porque tem 2 internets aqui em casa. Daqui a pouco eu vou checar se eu não tô na pior. Mas, o Braga Neto, gente, ele tá na sala, no quarto do comandante. E o comandante foi posto ali por indicação dele. Então ele tá se sentindo em casa.
eu quero ver se ele aguenta, claro, uma papuda. É isso que eu esperava para ele. É claro, eu sei que ele é militar, não vai pagar com a papuda, está preso. Um militar preso a gente já tem que comemorar, principalmente se for um general golpista. Ele quer sangue. Na história do Brasil Democrático nunca aconteceu, é a primeira vez. E teremos um capitão chegando lá. E quero o general Heleno também. Agora, é uma boquinha, né? É mais uma vez uma boquinha, mais uma regalia que os militares têm. Eles não aguentam uma papuda. A gente sabe que um militar como o Braga Neto, que chegou a receber perto de R$1 milhão na época da pandemia, em saldos, olha, essa galera faturou, mamou na teta do Estado de um jeito. É tudo patricinho hoje em dia, não aguenta uma papuda, a gente sabe disso. O Rorô pergunta aqui, a quem interessa calar Guga Noblar? O Bruno Muita Nascimento. gente. Eu, se pudesse calar, já tinha calado há muito tempo. Eu só não posso que eu trabalho aqui. Bruno Nascimento, Heleno sai da live. Quem mais? A Fabiana Ferrarese, Guga é demais. A Raíssa Pop ficou metalizado o áudio. São os alienígenas. O Vitor Thiago Braga Neto olhando o rolê sério no Chilindró 5VC. Dá pra assistir, inclusive. Se o senhor estiver assistindo, um grande abraço, General Braga Neto. Que o senhor passe 559 anos na prisão. É o meu desejo para o senhor. A Ivana Rego foi abduzido. O Lucas Santos Sabim aí cortando a fala de Guga Noblar. O Yuri Saldé, cadê os ETs, Guga? Logo mais o Guga contará tudo isso. A Regina Sus falou que a Lígia puxou os cabos para o Guga não contar a história daqui a pouco. Talvez seja isso mesmo, talvez seja. Mas, Guga, vamos lá. Felipe Martins, tem mais novidade, Guga. Parece que o Papai Noel está aí nos presenteando. Felipe Martins foi condenado na 12ª Vara Federal Criminal de Brasília. O Felipe Martins, ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro, foi condenado por fazer um gesto considerado supremacista branco durante a sessão no Senado. Esse aí que vocês estão vendo? Isso aí, ó. A lapela invisível. A lapela invisível. O caso aconteceu em 2021, durante uma sessão na Câmara do Senado, aliás. Na época ele era assessor para assuntos internacionais de Bolsonaro, acompanhava a fala do ex-ministro Ernesto Araújo, que é outro que não está preso, não sei como, sobre os esforços do Itamaraty para viabilizar a aquisição de vacinas contra a Covid. E aí esse gesto que vocês viram o Felipe Martins fazendo ali é um gesto considerado supremacista, né, racista, porque ele formaria a palavra, o 3 formou um W, e aquela bolinha ali ele faz um P. Então seria o White Power ou White Pride, isso depende da fonte que você leia, poder branco ou orgulho branco, né? É um símbolo considerado um apito de cachorro para supremacistas brancos. Foi condenado, Guga, a 2 anos e 4 meses de prisão, regime aberto, né? Quando você é preso com menos de 4 anos, é sempre... Olha, aí explica o que é... Uns dizem White Power, outros dizem White Pride, depende da fonte que você lê, mas de qualquer forma é um gesto supremacista branco. E aí, a pena dele foi convertida em pena restritiva de direitos. 850 horas de serviço comunitário, comunidade. Posso? Voltou? Só da internet que eu tô, peraí, porque acabou de congelar de novo. Deixa eu ver só se eu tô na internet, certo, galera? Eu vou sair por 10 segundos. Miguel, só pra não contar a história de ser é sério. Eu vou sair por 10 segundos, é porque eu tô assistindo esse trem parado. E vocês também perdoem o Guga, gente. Ele acabou de começar, ele nunca fez programa ao vivo aqui pra internet. Primeira vez que ele tá mexendo. É a primeira vez que ele tá mexendo nesse aparelho, então assim, vamos dar um desconto pro Guga também, porque é novidade pra ele. Vou aproveitar para ler alguns chats enquanto o Guga volta. Fecopa diz, White Pest, Beatriz Marques, coisa ridícula. Isabel Joia, regime aberto. O Petrus Paulos, por que Estados Unidos é alvo de OVNIs? Aqui em Belém já passou... perdi o chat. Perdeu. Cadê? Isso não é só o Guga que tá desacostumado. Foi embora. Mas andou aqui, o chat andou. Enfim, inclusive tem um podcast agora da Globo que chama Operação Prato, que fala sobre os avistamentos de OVNIs e tal. Quem quiser ouviu. Voltando pro Felipe Martins, tá aí, Guga? Tá ouvindo? Tá prestando atenção? Voltou ouvindo. Pior que eu tô na internet certa. Estou preocupado de ter parado, mas... Então, olha lá. Pena restritiva de direitos, 850 horas de serviço gratuito à comunidade, pagamento de
R$1.000 por 14 meses a uma instituição social indicada... Só R$1.000? É foda. Indicada pela Justiça, pagamento de 8,2 mil como pena de multa e pagamento de danos morais no valor de 30 mil. O magistrado que deu a pena, o juiz David Wilson de Abreu Pardo, enquadrou ele na lei de crimes raciais, na conduta de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Olha que notícia boa, Guga. Condenado Felipe Martins. Condenadíssimo. Não vai pra cadeia, né? Que é o que devia, mas pelo menos vai pagar alguma coisa aí. Eu lembro que na época que ele fez esse gesto racista, supremacista branco, que agora está conhecido também como tomar no toba dele, tomou no tobinha e mereceu, está aí sendo condenado e vai ter que pagar multa, esse gesto dele, todo mundo foi para cima, né? Os formadores de opinião. Pô, gesto supremacista, e o que ele fez? Ele ameaçou processar geral, e ele processou alguns. Se não me falha a memória, processou até o Panunzio, que está aqui hoje, processou geral. Saiu tentando intimidar todo mundo, esse babaca aí, desse Felipe Martins, e tá aí agora. A justiça mostrando que sim, que ele foi racista, condenando ele, deixando esse sujeito agora sem nenhuma escapatória para o que ele fez. Você é um racistinha, você fez um gesto racista, você é um supremacista, você é um radical, você é um extremista, não à toa tá aí, apertando a mão do Trump, não à toa é um bolsonarista raiz, não à toa é um olavista acima de tudo, um radical. Se vocês souberem quem é esse sujeito, é um completo desequilibrado, se acha um cavaleiro templário, acha que tá lutando ainda contra as outras religiões em nome do cristianismo. Cara, ele e o Cobos, é um completo alucinado, é um olavista malucão. E como um bom olavista, é um sujeito racista, é um sujeito elitista, é um sujeito que acha que europeu, que branco é melhor, que cristão é melhor. É um sujeito abominável e está tendo o que merece, que é uma condenação por racismo. Está aí agora na história dele, não tem mais como fugir disso. Está na tua história, Felipe Martins. Obviamente, Felipe Martins tem... Como recorrer. Recorrer, né? Desde a primeira instância, tem várias instâncias para recorrer aí. O Fernando MF, Guga, já tem 2 internet, caso tenha esquecido o pagamento, né? Guga, não adianta ter 2 se não pagar, inclusive, né? O Nelo Devene diz para mim se o gesto significa pegar no baseado, pro Guga também. O Valzito, 1 semana na cadeia já seria melhor do que essa condenação. Eu também preferi. A Mônica O.C., o Will fala, mas pegava. O meu advogado disse para eu não responder essa pergunta. E a Alba Evaristo, o karma veio numa voadora. Mas, falando em voadora, vinheta do quadro aleatório. Calma. O Brasil não fala em outra coisa. Toca a música de suspense. Finalmente abriremos os arquivos G. Parece nome de filme pornô, inclusive, né? Arquivo G, mas não é um filme pornô. Aliás, a gente não sabe se é, né? Porque a gente não ouviu a história toda. Mas, Guga Noblar, está na hora de você contar pra gente. Eu vou dizer pra vocês uma coisa. Tenho minha opinião sobre alienígenas discos voadores. Eu não acho que se uma espécie que tem a capacidade de viajar o cosmos olhasse pra gente e falaria, quero conversar com essa espécie. Meu Deus, eu tô passada. Não acho. Que seria... Inclusive, eu hoje de manhã estava contando para o César Calejon que o Neil Tyson DeGrasse, aquele físico, contou uma vez em um evento, numa palestra que ele participava, ele contou o seguinte, é mais ou menos assim a história, até eu vou adaptar para ser rápido, que se você pegar o DNA que separa o homem de uma mosca, é muito pequeno o que nos diferencia o DNA. Não, pode deixar. O que diferencia o nosso DNA é muito pequeno. Deixa o Google junto. Então. Ou seja, se você pegar essa pequena diferença
e olhar o que uma mosca faz no planeta e o que o homem transformou no planeta, imagine alguém que tem essa diferença pra cima, entre aspas. Imagina uma espécie que, desde a infância, ele já conhece os segredos do universo. E eles olham pra gente e falam, gente, isso aí é umas baratas andando assim. Enfim, não sei. Agora tem coisa que a gente não sabe explicar também. Por exemplo, Guga Noblar, conte sua história pra gente. Detalhes, queremos detalhes. Queremos detalhes, queremos detalhes. Você sabe que a gente também tem uma parte do nosso DNA que é semelhante ao arroz, não é só a uma mosca. Então a gente acho que tem 15% assim que é parecido com arroz. Então até um arroz é tão capaz como um ser humano. Imagina um alienígena, né? Ele nem começou a história já tá boa já. Olha, essa história, gente, eu nunca contei porque a Lígia sempre me proibiu de contar. E ainda bem que não temos o nosso patrão, por exemplo, aqui no ar, ou alguma outra pessoa do programa no ar, porque eu ficaria inibido. Afinal de contas, essa não é uma história que você deve contar pro seu patrão. Você corre o risco, eu tô colocando a minha reputação e o meu emprego em risco. Mas você não tem mais muita reputação, né? Você não tem tanta reputação assim. Reputação já foi. Agora é só o emprego que eu tô pondo em risco. Mas vamos lá. Essa história, ela se passou em julho de 2005. O ano era 2005. E acontecia aqui em Brasília, aqui perto de Brasília, acontecia a cada 2 anos uma festa rave muito famosa, que se chamava Transcendência. Ela tinha acontecido em 2001, aconteceu em 2003 e em 2005. E naquele ano de 2005, enquanto eu estava indo para a festa, eu fui informado por alguns amigos que estavam lá, que naquele ano em especial, a Polícia Federal e a Polícia Civil estavam também na Transcendência. Eles tinham lá, cada um deles, uma tenda, tipo aquelas tendas de circo. Tinha uma tenda da Polícia Federal e uma tenda da Polícia Civil dentro de uma festa rave, a Transcendência. Eles estavam ali, claro, dando bote em todo mundo, prendendo quem estava na festa e quem estava ali consumindo algo que não fosse lícito. Né? O que quase nem acontece em festa rave. Imagina. Edita a festa história, rave, Guga, edita a história. Uma festa rave. Deixa ele contar. E aí, quando eu soube disso, o tempo dele. eu pensei, eu não vou poder, obviamente, dormir nesta festa. Eu não quero dormir num ambiente que tem um monte de policial. Não que eu fosse fazer algo errado, mas eu não me sentia à vontade em dormir na festa rave. Eu estou contando esse detalhe porque foi por conta da polícia lá dentro que eu decidi que eu ia dormir num hotel, perto da festa. Eu ia passar o dia na festa, a festa durava 5 dias, e ia dormir no hotel. Ia passar a noite lá, mas depois eu ia dormir no hotel. E por conta disso, eu fiquei num hotel ali em Alto Paraíso, que é perto, na Chapada dos Veadeiros. Perto e aquela região é famosa por avistamento, né? Uma região, gente, que acontece o tempo inteiro avistamento. Tem um monte de gente ali que diz que viu. É a região do Brasil onde mais acontece avistamento. E eu estava lá por conta disso. Então, depois de 3 dias de festa, eu cheguei na sexta, já era domingo. Eu voltei pro hotel, a gente na segunda-feira, eu estava com uma namorada, era eu e uma namorada. Falei, bom, na segunda-feira a gente vai para Brasília de volta. Vamos dormir até segunda no hotel. Foi por conta desse detalhe que eu dormi até segunda-feira e que eu estava neste hotel, em Alto Paraíso. Quando chegou no domingo para segunda, eu ia embora na segunda para Brasília, a gente estava ali no hotel, já cansado, 3 dias de festa, minha namorada foi dormir, eu fui dormir com ela, na hora que eu fui deitar, eu pensei, não, vou fumar um cigarro antes, preciso fumar um. Aí eu peguei, bolei um cigarro, só que não tinha varanda dentro do meu quarto, era um quarto sem varanda. Eu pensei, vou na varanda da pousada, era uma pousada. Aí eu fui até uma varanda que era uma varanda conjunta, que todo mundo da pousada podia usar, não tinha ninguém, era madrugada. Eu estava sozinho, sentado numa rede, e comecei a fumar. Comecei a fumar e comecei a observar que o hotel, que essa pousada era muito esotérica. Ela tinha imagem de Iemanjá, ela tinha estrela de Davi, ela tinha a estátua de Jesus, ela tinha referências religiosas de todo tipo. E aí eu comecei a andar pela pousada, observando essas referências, pensando nas religiões, na história, fumando cigarro, tentando meio que procurar uma justificativa para fumar aquele meu
cigarro especial que eu tinha bolado. Acabei de fumar e fui deitar. Entrei no quarto, olhei pra minha namorada, ela tava dormindo. Na hora que eu fui deitar, eu pensei, não sei porquê, me veio uma sensação de preciso fumar mais um. E aí eu peguei... Cigarro. Guga, meu Deus do céu, vamos cortar isso. Peguei mais um cigarro. Fiz mais um cigarro, porque eu bolo nos meus cigarros. Bolei e fui de novo até a mesma varanda. Andei até a varanda, fiquei ali sozinho na madrugada, fumando meu cigarro. E aí nessa eu comecei a meio que me culpar, pensando, poxa, por que eu tô fumando mais um? Eu já devia estar dormindo com a minha namorada. A gente só tá aqui A gente só tá aqui no hotel por causa disso, tô gastando um dinheiro a mais, porque eu não quis ficar na festa, só por causa do cigarro. Eu poderia estar... Aí eu fiquei meio que procurando um sentido para aquilo de novo, e fumando, e pensando, e me culpando. O cigarro. Acabei de fumar. Pode dar uma meditada agora, eu tô um pouco arrependido. Pode dar uma meditada mesmo. Quando eu fui deitar, aí eu pensei... É sério, eu fui deitar e eu pensei, tem que fumar mais um. Não sei por que me veio uma sensação de tem que fumar mais um. É vício o nome. O nome é vício. O nome disso é vício. Peguei mais um cigarro. É doença. Voltei, cara, é muito louco isso, velho. Porque era uma sensação como se eu precisasse voltar pra lá, pra varanda. E aí eu peguei e voltei pra mesma varanda. E aí nessa eu comecei a pensar, por que eu tô fumando 3 cigarros? Isso não faz sentido. Eu não devia estar fazendo. E aí nessa eu comecei a observar a natureza, observar o céu e pensar o conhecimento, né? Conhecimento, o homem, quando começou a existir o Homo sapiens há 200 mil anos, ele não entendia nada, ele olhava para a natureza, ele olhava para o céu e não entendia nada. E aí com o tempo, com a observação, a gente começou a entender o mundo, começou a entender os fenômenos. E nessa eu comecei a observar o chão, a grama e o céu. Eu não sou muito de ficar olhando muito para o céu. E eu comecei a olhar para o céu e pensar, pô, o homem começou a observar as estrelas e entender sobre o movimento do planeta, sobre o planeta ser redondo. E nessa, cara... Guga, deixa eu só pedir pra você... Tinha uma... Deixa eu só dizer que o nosso convidado já tá esperando. Tenta só entender que ele já tá por aqui, já perto. Mas pode continuar. Aí eu vi o que parecia uma estrela. Eu achei que era uma estrela. Nessa de ficar observando o céu, eu vi o que pra mim era uma estrela. Tava piscando muito. Falei, pô, o homem começou a observar as estrelas, tipo essa, que tá piscando muito. Mas aí eu percebi que ela tava piscando de um lado e do outro. De um lado e do outro. Eu falei, ué, não é uma estrela. E aí passei a olhar para aquela luz. Quando aquela luz passou por cima da pousada, eu percebi que não era uma estrela piscando, que na verdade era um disco redondo que estava apagado, tipo filme mesmo, que o centro gira, igual filme, aquele centro girando. Tinha uma única luz, imagina assim, uma janela quadrada, vermelha, acesa, e o resto da nave apagado. Como estava girando rápido, de longe eu vi um ponto aqui, vermelho, e um ponto aqui, porque quando ela estava aqui atrás, eu não estava vendo. Eu só estava vendo quando estava aqui. Mas era perto? Estava perto de você ou longe? De longe, parecia um ponto piscando por isso. Mas de perto eu vi nitidamente que era um disco redondo. Foi chegando perto de você. Passou por cima da pousada, cara. Eu fiquei observando por alguns minutos, de longe, a princípio, que eu achava que era uma estrela. De perto eu vi nitidamente que era um disco todo apagado, redondo, girando, com o centro girando, uma janela vermelha, girando rápido. De longe, você vê um ponto aqui e aqui, porque quando está atrás, você não vê. Então, como passava rápido, eu tive a sensação de que era um negócio piscando, mas não estava piscando, estava girando. E como estava apagada a nave, mas tinha essa parte vermelha acesa, você via a silhueta inteira da nave. Via um disco girando, redondo. E eu fiquei observando aquilo, eu falei, cara, eu não posso negar o que eu estou vendo. Isso não é um satélite, isso não é um helicóptero, isso não é um avião, eu não sou um idiota. Naquela época eu não tinha esse papo de drone, é 2005 que eu estou falando, mas era claramente um disco voador, redondo, girando, que passou na minha frente. Eu observei, eu pensei, eu tenho que chamar alguém para testemunhar comigo, mas eu não tinha como entrar até o quarto para chamar minha namorada, eu não ia perder aquilo. Então eu observei, fiquei observando, e aí eu pensei, cara, se eu tô passando por isso, será que não é para eu tentar fazer contato com a nave? Vai que eu consigo, né? Vai que, né? E aí essa hora eu peguei o meu isqueiro. Eu espero que a história esteja terminando de verdade, porque tem gente esperando pra entrar, você sabe que... Eu peguei o meu isqueiro e acendi, tentei fazer contato com a nave, com o meu isqueiro. Claro, fiquei com medo. Não vou mentir, fiquei com medo de vir uma luz e me puxar. Imagina o Guga no meio do mato com o isqueiro pra cima. Acabou a história, pessoal.
Ainda bem que não Eu tô aconteceu. ouvindo Era 4, os gritos do Guilherme Bessa daqui de cima do estúdio. Eu tô ouvindo o Era Guilherme 4h20 Bessa reagindo da à manhã. história daqui de cima. Era 4h20 da manhã, o horário que 4h15 por aí, isso não é mentira, gente. Quando eu olhei pro relógio, era 4h15, quase 4h20 da manhã. Eu vi a nave inteira embora, depois, óbvio, corri até o meu quarto, contei pra minha namorada e agora conto para todo o Brasil essa história que aconteceu. Eu sei o que eu vi e foi um disco voador. Guga Noblar, eu não sei se você viu o disco voador, mas eu sei de alguém que vai entrar aqui agora e você que acompanhava o N1 do Velho Testamento, lá no começo do N1, antes ficava Vivi e o Edu no estúdio, depois que eu vivi Edu no estúdio por um tempo, durante 2h30, o Eduardo Moreira já contou isso no N1 e agora contará aqui no Rolê ICL. Trouxemos um ufólogo certificado para falar sobre este avistamento de Guga Noblar, Eduardo Moreira. Você, inclusive, já tem histórias de avistamento para contar pra gente. Muito bom receber você, Edu, para não falar de economia política, para falar sobre um assunto muito mais legal, que é a ufologia. Bom dia, Edu. Bem-vindo ao Rolê ICL. Pois é, esquece o que eu falei, tá, Edu? Por favor, espero que você não tenha ouvido. Bom dia, William. Bom dia, Guga. Tô ouvindo todo mundo que tá aí também. O Gui, Laura. Tô aqui ouvindo com o maior interesse a história do Guga. A erva é boa mesmo, né, cara? O negócio é quente. Deixa eu te falar uma coisa. Não, acho que tem alguns pontos. Esse assunto, cara, é um assunto interessantíssimo. E eu, quando era mais novo, eu mandei para vocês hoje um negócio de 2009, né? Uma lista de 2009, mas eu acompanho isso há muito mais tempo, desde ali cara, eu diria, ali dos meados dos anos 90. Olha lá, a lista aí, ó, dos ufólogos certificados do Brasil. Tá ali, ó, gente. Não é meme, não. Vocês acham que é meme? Não é meme, não. O Edu é ufólogo certificado mesmo. Ele é treinador de cavalo, ele é roteirista, ele é escritor, ele é economista, ele é engenheiro e ele é ufólogo certificado de verdade. Vocês estão vendo aí a lista oficial mesmo. Não é mentira, não. Não, pior que é verdade mesmo. Mas tem uma parada que é interessante, que é o seguinte. Eu, obviamente, quando era mais novo, eu comecei a me interessar nesse negócio pelo motivo que todo mundo se interessa, que é aquela indignação da gente estar sozinho no meio de um universo tão grande, né? E é importante dizer, cara, que esse fenômeno da gente ver coisas no céu que a gente não consegue explicar, e aí o primeiro ponto importante, William e Guga, o que quer dizer UFO? Quer dizer disco voador? Não. UFO quer dizer Unidentified Flying Object, um objeto voador não identificado. No Brasil, né, a gente chama de OVNI, né, objeto voador não identificado. Que é o quê? É qualquer coisa que você não consegue identificar. Então, vou dar um exemplo. Se está passando uma gaivota que passou rápido num vídeo e você não consegue identificar, isso é um UFO, né? Se passou ali uma coisa que você não sabe direito se é um avião, se é um helicóptero, etc., isso também é um UFO. E desde sempre... Até você não identificar é UFO, né? Até você não saber o que é UFO. Se está voando, por isso que é Flying Object. Se está, por exemplo, debaixo d'água, é USO, Unidentified Submerged Object, ou seja, um objeto submerso não identificado. E esse é o termo utilizado, por exemplo, pelas Forças Armadas, é utilizado pelos governos, porque todas as vezes que aparece coisa no ar ou debaixo da água que você não consegue identificar, obviamente você fica com medo disso ser uma ameaça, né, para o seu país, de ser, por exemplo, alguma coisa militar de um outro país chegando perto de você. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte, eu mandei para a Laura, não sei se ela... Mandei agora também, coitada. Então, não sei se vai dar tempo. Vê se é esse aí. Desde sempre, olha só. Então, isso aí são pinturas medievais. Isso é uma pintura medieval. Olha lá no canto direito acima. Isso está numa pintura medieval, né? Se você olha, bota outra pintura que eu separei. E tem várias, eu separei algumas rapidamente agora na internet para mostrar. Outra pintura também, medieval. Olha só, você vê um disco em cima com fachos de luz descendo. Outra pintura medieval, essa aqui. Ali atrás dela, ali, ó. Agora atrás tem um zoom aí para o pessoal que eu mandei. Olha, tá vendo o zoom? Então, desde sempre, esses avistamentos aconteceram. O que são? E aí tem milhões de explicações.
tá? Você tem fenômenos meteorológicos, né? Você tem, enfim, coisas que acabam flutuando, cinzas, pedaços de tudo, de galho, de coisas que flutuam também. Você tem coisas que as pessoas não estão no estado de consciência normal e acabam também... Por exemplo, né? Por exemplo. Né? Então, mas o importante é dizer, primeiro ponto, que sempre a gente ficou intrigado com coisas que a gente viu. Quer dizer que isso é extraterrestre? Não necessariamente, né? Segundo ponto importante, a tecnologia militar, ela anda muito mais rápido do que a gente sabe sobre a tecnologia militar. Esse é um segundo ponto muito importante. Também, desde sempre, né? Então, o que acontece? Quando a gente nem sabia o que era drone, os drones já eram utilizados, né? E isso vale para várias outras, para o GPS, para várias outras tecnologias. Então, quando você pega, por exemplo, aquele... qual é o nome daquele avião americano que parece uma raia, assim, cara? É o B... Eu já vou lembrar o... B-20, depois vamos ver. É que a gente fica com aquele B-52 na cabeça, que é dos 80. É o B-2, não é? O B-2? Então, ele tem um B-2 formato... Spirit, né? Isso, ele tem um formato... cara, Spirit. ele tem um formato daquilo que a gente concebia como se fosse um OVNI. Ele, obviamente, antes de ser apresentado, ele deve ter voado em alguns lugares. E algumas pessoas devem ter visto aquilo e falado, cara, eu vi um OVNI, eu tenho certeza, porque eu nunca vi isso na minha vida. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu, no final da pandemia, eu estava no meu sítio, a gente estava no final ali do período, ia sair dali do período de isolamento, aí a gente fez ali uma fogueira com os filhos, todo mundo. De repente, cara, no céu, eu vi 40 luzes cruzando o céu seguidas. A gente começou a gritar, caraca, que é isso? Isso não pode ser nada que a gente conhece. Eram os satélites da Starlink, do Elon Musk. E é uma impressão... Que anda numa linhazinha, né? Eles andam em linha, né? Para quem nunca viu aquilo, quem vê a primeira vez, se acha que é uma coisa de fora. Então, assim, muitas vezes, esses aparelhos... Olha esse avião aí, né? Imagina você tá vendo isso da Terra, a única coisa que você conhece é avião, você vê esse negócio se movendo a uma velocidade brutal, você vai falar, eu tenho certeza, tu pode botar uma arma na minha cabeça que eu confirmo. Eu vi um OVNI, entendeu? Então tem esse ponto, né? E, por fim, é importante a gente dizer também que a capacidade nossa de registrar coisas com aparelhos cada vez com mais resolução, com cada vez mais tecnologia e etc., ela está crescendo exponencialmente. Hoje a gente com o celular consegue capturar o que as câmeras lá atrás não capturavam. No entanto, as imagens continuam quase todas borradas, quase todas confusas, como sempre foram. Isso é uma coisa que joga contra, né? Acreditar que isso são discos voadores, etc. A gente tem, obviamente, aí todo o estudo para se existe ou não vida fora da Terra. Isso também é um estudo que não fica só na mão de maluco beleza. Isso é um estudo que é feito, por exemplo, você tem a SETI, S-E-T-I, que é Search for Extraterrestrial Intelligence, né? Que é a busca por vida inteligente fora da Terra. Tem até um filme da Jodie Foster, que é espetacular, que mostra ali aquelas antenas todas tentando capturar sinais e etc. Mas você tem todas as complicações para a gente ter uma vida extraterrestre que chega até aqui. Provavelmente teria que ser uma vida diferente da nossa, né? Porque as estrelas mais próximas que a gente tem ficam muito longe e para se deslocar de lá até aqui, você levaria muito mais do que o tempo de um lifespan, que é a vida que uma pessoa tem aqui. Então você teria que se deslocar a velocidades extremamente rápidas e toda vez que você se desloca a velocidades extremamente rápidas, você tem todas as questões explicadas pelo Einstein ali na teoria da relatividade. E aí a gente vem para um ponto que eu contei toda essa história para as pessoas terem um pouco do conhecimento, né, até técnico, científico, do que é essa questão da ufologia, o estudo desses objetos não identificados. E aí você pode mergulhar, tá? Você tem os crop circles, né? Os círculos de trigo que sempre apareceram no mundo inteiro. Tem Stonehenge, né? Também não dá para explicar. Aí você tem aquela história da turma que tenta associar o fato de você ter, sei lá, pirâmides em vários lugares
da Terra que surgiram no mesmo tempo de civilizações que, em tese, não teriam contato. Tem o famoso livro / documentário Eram os Deuses Astronautas. Muita gente já deve ter assistido, né? É até super interessante de assistir. E também tem aquelas pessoas, quem já leu a Bíblia, eu já li a Bíblia inteira, né? E tem até um vídeo na internet meu explicando todo o Antigo Testamento, com todos os nomes, etc. E você tem ali várias passagens de pessoas que subiram em carruagens de fogo, foram, né, levadas ao céu e etc. E tem muitas pessoas que interpretam isso como os OVNIs, né, da Bíblia e etc. Mas qual a parte que eu me interessava? Eu me interessava no seguinte: a partir do momento que você consegue dominar a tecnologia para se deslocar na velocidade da luz ou próximo da velocidade da luz, que é o que você teria que dominar para romper distâncias muito grandes num tempo onde você conseguisse ali chegar vivo no outro lugar, você tem uma distorção do tempo. Uma distorção do tempo brutal. Uhum. E se você consegue andar acima da velocidade da luz, você, em tese, você consegue andar no tempo. É só você pensar o seguinte, né? Imagina que eu tô aqui, uma pessoa está me vendo lá longe. O que quer dizer ela está me vendo? Quer dizer que a luz, quando bate em mim, reflete e vai até o olho da pessoa. Passa ali pela pupila, cristalino, pega o nervo óptico, é levado com impulso elétrico até o córtex cerebral, aquilo faz uma imagem, e essa imagem é aquilo que a gente vê. Mas, na verdade, é a luz que se deslocou, né? Ela está vendo as luzes que refletiram. Essa luz anda na velocidade da luz, né? Na verdade, quando ela se transporta em algum meio que não é o vácuo, é quase a velocidade da luz. Mas ela está andando na velocidade da luz. Você concorda que se alguém consegue andar mais rápido do que a velocidade da luz, ela vai pegar e vai ver, né, o que foi enviado antes. Então ela vai começar a ver uma coisa que aconteceu num tempo diferente dessa passado. Luz. Exatamente. E até fica uma maneira que é interessante para as pessoas poderem entender. A gente tem muito esse conceito de tempo, de agora. O conceito de evento, de instante, só existe para o ponto onde você está. Quando você olha para o céu, você tem estrelas que estão a 50 anos-luz, você tem estrelas que estão a 1000 anos-luz, você tem estrelas que estão a 40 anos-luz. Mas todas aquelas imagens de tempos diferentes fazem parte daquilo que você chama de presente. E tem estrela que nem existe mais, né? Que a gente vê a luz da estrela, que nem existe mais a estrela. Nem existe mais. Mas vamos pegar essas que a gente está vendo, só para ver como é que é essa loucura. Você está vendo, o que você chama de presente é uma junção de vários tempos do passado que te impactam agora. Qual a questão? Se você consegue dominar essa tecnologia de se mover acima da velocidade da luz, você consegue, em tese, andar no tempo. Aí tem todo o problema de se o nosso corpo, como é que ele responderia a isso, etc e tal. Mas o que poderiam ser os OVNIs, alguns ufólogos estudam? Poderiam ser, olha que loucura, nós mesmos, no futuro, visitando nós no passado, em algum momento, onde a gente, enfim, precisasse de algum tipo de intervenção. Com todas as questões de que se você, como isso é em tese, um entrelaçamento onde passado, presente e futuro são absolutamente interconectados e dependentes, quando você mexe uma coisa no passado, você mexe a coisa no futuro. É o papo do De Volta para o Futuro, daquele filme lá que todo mundo já assistiu. Então, esses OVNIs, isso seria uma explicação que vários ufólogos dão, né? Esses OVNIs poderiam ser tecnologias não extraterrestres, mas terrestres, humanas, que estariam nos visitando, mas não poderiam estar... E isso explicaria o fato delas estarem aqui, mas nunca estarem interferindo no que a gente está fazendo, para você não ter essa questão. Só isso aqui é um grande apanhado de várias coisas que as pessoas falam, etc. Agora vamos para o caso dos Estados Unidos, de New Jersey, né? É surreal esse caso, porque você tem oficialmente as autoridades do governo americano dizendo que não sabem o que são. Então, você imagina que isso só joga pânico, desespero nas pessoas. E aí começam diversas teorias. Tem pessoas dizendo que tem
tem armas nucleares escondidas nos Estados Unidos e são drones americanos procurando essas armas nucleares. Mas se alguém dissesse isso de verdade, isso poderia gerar um pânico gigante e eles não querem isso. Tem pessoas que acham que podem ser aparatos militares de outros países que têm uma tecnologia mais avançada que os Estados Unidos e que estariam nos Estados Unidos. Aí, obviamente, tem gente que fala que são inteligências extraterrestres e tem gente até que entra no lado da espiritual dessa história, que é para falar que não, isso não é um objeto como a gente entende, mas isso é uma coisa que é de um outro material, é um plasma, Aí tem, meu irmão, milhões de teorias que tentam explicar isso. O fato é que eu acho que é a primeira vez que a gente tem um evento tão grande como esse, que é oficialmente assumido pelo governo e é oficialmente também assumido como algo que eles não sabem explicar o que é e que assumem que está acontecendo. Uhum. Eles falam, isso não são avistamentos, alucinações, ele está acontecendo. E aí eu vou buscar uma coisa na internet, vocês já podem buscar uma coisa na internet. Aí é loucura, que é o seguinte, não sei se foi o Vaticano, eu acho que foi o Vaticano, em 2020, busca aí, cara, não sei se foi 2023, 2024, ele ou os Estados Unidos chamou o Vaticano, alguma coisa, chamou um grupo de padres para prepará-los para dar a notícia de que nós não estaríamos sozinhos no mundo. Então pode buscar na internet. E Laura, busca aí para nós. Busca aí, foi impressionante. Então, porque isso é oficial também, né? E quando isso aconteceu, todo mundo falou, caraca, vai vir um anúncio a qualquer momento dessa história. Ô, Edu, porque a gente... Diga. Eu já mandei o roteiro pro cacete já, porque eu adoro esse tema. E eu quero falar duas coisas que é importante. Como você é especialista no tema, de verdade, é ótimo para te ouvir. Tem o paradoxo de Fermi, né? Que é um paradoxo muito antigo, que diz o seguinte: o universo é infinito, está em expansão, tem galáxias e planetas infinitos. É impossível não ter vida em outro planeta. Mas vira um paradoxo por quê? Porque não tem evidência. Então, assim, a ciência precisa de evidência para poder falar, ó, existe ou não existe. A gente não tem evidência, mas a gente entende que é paradoxal não ter vida em outro planeta porque o universo é infinito em expansão. Mas aí tem a hipótese da floresta negra, que ajuda a explicar, uma tentativa de explicar o paradoxo. E é o seguinte, vou ler para não ler errado. Sugere que civilizações alienígenas avançadas evitam se comunicar ou se revelar porque o universo funciona como uma floresta escura, perigosa, e qualquer sinal emitido pode atrair predadores, ou seja, outras civilizações hostis que poderiam destruir quem emitiu o sinal. O silêncio cósmico seria uma estratégia de sobrevivência. É uma outra explicação também, né? Por que os alienígenas estão por perto, mas não falam com a gente? Vamos lá, em primeiro lugar, sobre o paradoxo de Fermi aí. O universo... Não existe ainda esse consenso sobre a finitude do universo. Uma das frases mais famosas do Einstein era de que só existiam duas coisas infinitas, o universo e a estupidez humana. Mas ele completava, em relação à primeira eu não tenho certeza, que era em relação ao universo, né? E realmente, o universo está em expansão, estima-se que ele tenha um tamanho aproximado de 15 bilhões de anos-luz. Estimava-se, né? E é tão interessante isso, cara, que há um século atrás a gente achava que o universo se resumia à Via Láctea. Né? Há um século, isso é muito pouco tempo. Né? Hoje a gente chegou à conclusão de que existem, hoje em dia, em torno, e aí varia a conta, de 200 bilhões a 1 trilhão de galáxias. Né? Essa conta já era 100 bilhões de galáxias há um tempo atrás. Cada galáxia tem em torno de 100 bilhões a 200 bilhões de estrelas, né? E aí, dependendo da estrela, você tem ali os planetas ou não circulando. E aí, só um dado curioso. O corpo humano tem também em torno de 100 bilhões de células e cada célula tem em torno de 100 bilhões de átomos, grandes números. Então, esse negócio é super maneiro, né? Porque cada negócio vira um grande universo. Mas voltando para a história do paradoxo de Fermi que você falou, aí você tem uma coisa chamada equação de Drake, que também é super famosa. O que é a equação de Drake? Ele pega com o conhecimento que a gente tem hoje,
ele fazia na época dele, com conhecimento, isso vai sendo adaptado, e vê o seguinte, olha, se a gente tem tantas galáxias, cada galáxia tem tantas estrelas, cada estrelas tem tantos planetas, etc., tem até o Stephen Hawking, num documentário, acho que da Netflix, fazendo esse negócio da equação de Drake, que é super interessante. E ele fala o seguinte, agora é o seguinte, de quantos planetas desses vão ter a condição de ser um planeta rochoso com água, para ter as condições que a gente conhece? Quantos deles vão estar ali na parte que eles chamam de Golden Hairlocks, né? Os cachinhos dourados, que é a parte onde você fica tão longe da estrela a ponto de ter condições para a água estar no estado líquido, para ter, enfim, uma temperatura que permite a vida de se desenvolver. De quantos desses a vida teria se desenvolvido? De quantos desses a vida teria se desenvolvido até virar inteligente? De quantos desses esse período coincidiria com o nosso? Porque imagina que a gente está aqui como vida inteligente há 40 mil anos de uma maneira, com alguma tecnologia, pintura rupestre, etc. É muito pouco tempo, é nada. Provavelmente daqui a 40 mil anos a gente não vai estar aqui. Então vamos pegar esse intervalo de 80 mil anos, tem que coincidir com os 80 mil anos que o cara resolveu mandar mensagem, falar com a gente, etc. Dando um exemplo. Então a equação de Drake faz tudo isso e chega à conclusão que sim, existiriam planetas onde tem inteligência, né, que poderiam se comunicar com a gente. Aí vem o ponto do William, que ele falou dessa hipótese da Floresta Negra, que vai além, que é o seguinte, o que nós estamos indo buscar em outros planetas? Nós estamos indo buscar recursos, nós estamos indo buscar nos outros planetas um lugar para poder habitar, porque o nosso está sendo destruído. Então, a gente é hostil aos outros planetas. Nós, seres humanos, em Marte, né, na Lua, a gente está buscando um lugar para colonizar, para conquistar. O ser humano sempre teve essa característica, de quando ele viaja e descobre um lugar novo, ele é um colonizador. Ele é um dominador. Então, o que você pensa é o seguinte, poxa, uma civilização de um planeta indo para outro, em tese, poderia ser hostil. E aí, quando ela poderia ser hostil, você tem que isso poderia trazer um desequilíbrio. Então, civilizações muito mais avançadas, né, elas evitariam esse tipo de contato e até respeitariam, porque a gente pensa em, mas se a gente destruir a humanidade, eles vão vir salvar a gente, porque a gente acha que a gente é mais importante que o tigre, a gente acha que a gente é mais importante que a floresta amazônica, mas a gente não é, para os caras são formas de vida diferentes. E aí vem um ponto importante, se eu chego para você, William, e falo o seguinte, olha, um polvo e um golfinho, qual é mais inteligente? Você vai parar para pensar, sei lá, é mais ou menos a mesma coisa. Um polvo, um golfinho e um macaco. É mais ou menos a mesma coisa. Se você pega alguém que tem tanta inteligência a ponto de conseguir visitar a Terra, para ele, proporcionalmente, a igual. gente, o polvo, o golfinho, o macaco, é tudo igual, meu irmão. Mesma coisa. É tudo igual, entendeu? Então, enfim, dados aleatórios para o quadro aleatório. Eduardo Moreira, eu não vou deixar nem o Guga perguntar. O Guga, olha a cara de buraco negro que está. O Guga vai ter que assistir esse programa de novo para entender tudo. Olha, essa é a cara do Guga que está aí, ó. O Guga tá assim, ó, tipo, Não, mas... fazendo Guga, cara de agora conteúdo. explica pra gente. Eu adoro Isso. esse tema. Agora resume o que o Edu falou pra gente, Guga. Não, mentira. Não, eu adoro esse tema também. Eu posso resumir o que o Edu falou. Não, e, inclusive, essa história de onde vem, né, esses OVNIs ou OSNIs, que são os objetos submersos não identificados, e tem mais OSNI até do que Tem outro OVNI. nome, agora não tem outro nome no lugar de OVNI? Tem outro nome, não tem? Não, o OSNI, no caso, é um objeto submerso não identificado. Não, o OVNI agora chamam de UAP. Unidentified Anomalous Phenomenon, né? O novo nome do OVNI é UAP. A gente tem inúmeros casos de OSNIs também, como falou o querido Edu, esses casos de objetos também submersos não identificados, e tem uma história de um objeto submerso não identificado que saiu do mar. A gente não tem, gente, tecnologia, muito menos agora, muito menos no passado. Não tem agora, muito menos no passado. Isso que eu estou falando aconteceu na década de 70, se eu não me engano, 60, que era estava tendo uma atividade militar ali da OTAN, tinham vários navios reunidos navios militares de inúmeros países ali que integram a OTAN, e sai um OSNI e bate no casco do navio e provoca um dano. Tinham repórteres que estavam ali, que viram. Então é uma coisa assim, testemunhada por muita gente que tem reputação.
Teve também um no Japão, que ficou famoso na década de 80, um OSNI que saiu e que atacou um navio japonês. São umas histórias assim que demonstram que é improvável que isso seja tecnologia humana. E teve o caso Agora, do que é David importante Bush. também, Guga, a gente falar, cara, como tudo que envolve um desconhecimento muito grande e um mistério muito grande, isso vira um terreno fértil para a galera poder propositalmente, né, levar os outros a um fanatismo ou tentar propositalmente apresentar uma solução para os problemas todos, ou uma salvação, ou dar um caráter messiânico. E até, por exemplo, aqueles negócios que a gente sempre zoou dos bolsonaristas com um negócio na cabeça, é isso, a galera tá na pior, tu fala aqui, ó, tá vindo a salvação. Então, apesar de ser um tema interessantíssimo, e não é tema de maluco, tanto é que os governos gastam dinheiro grande para poder pesquisar isso, né? Apesar de ser um tema super sério, né? Muita gente se aproveita disso, então as pessoas devem ter cuidados, porque se elas começarem a dar Google na internet, vai começar a aparecer um monte de coisa, aí você entra por ali, daqui a pouco você já está no QAnon, você está no MAGA, você está votando no Trump e está amarradão, entendeu? É capaz. Mas teve um caso interessante que foi o David Grush, que foi ouvido pelo Congresso americano. E você tem que ir atrás, obviamente, das histórias que tem mais fonte e gente com mais reputação no meio. E essa daí viralizou esse ano, você deve ter visto, né? Do David Grush, que era um militar, que era do Pentágono, que foi quem ajudou, inclusive, a decidir parte do orçamento americano de 2023, já que, como falou o Edu, tem sim dinheiro sendo investido pelo governo, por vários governos, para investigar isso, inclusive pelo governo americano. Então é uma pessoa que tem reputação, tem nome, e ele acabou falando um monte de coisa que viralizou. Segundo ele, teriam até formas não humanas encontradas já, biológicas não encontradas pelos americanos. Aí a gente, enfim, é mais uma curiosidade que atiçou essas histórias sobre OVNIs nos Estados Unidos e no mundo. Esse depoimento do David Grush, que foi reportado no mundo inteiro por jornalistas de grandes mídias também. Eu vou deixar algumas dicas aqui para a galera. Quem quiser ir para o lado científico da história, aí o maior nome para poder viajar nesses negócios é o do Carl Sagan, né? Que é muito legal. É o nome, um dos maiores cientistas que a gente teve assim no último século, Carl Sagan, né? Quem quer ir mais para esse lado, enfim, já um pouco polêmico, né? Aí você tem o Bob Lazar, que é um cara interessante, pode buscar na internet, Bob Lazar, tá? Que vocês vão achar muita coisa interessante sobre ele. Com Z, viu? Bob Lazar com Z, Lazar, você pesquisar aí. Bob Lazar, que é super interessante. Tem Eram os Deuses Astronautas. Tem o escritor J.J. Benitez. Eu não sei se ele é o mesmo do Eram os Deuses Astronautas, mas não acho que não é, não. É do Eric Von Dijk, se não me engano. Eram os Deuses Astronautas, é do Eric Von Dijk. O J.J. Benitez é do Cavalo de Troia. Do Cavalo de Troia, que também é esse cara que, sem nunca ter visto nada, escreve o romance na época lá de romana e etc. E tem um filme que ficou muito famoso, de um dos casos mais famosos que já existiu, que, se não me engano, chama Fogo no Céu, tá? Que é um caso de uma abdução muito também no estado que botaram o cara com teste, detector de mentira, de tudo. Foi. E o cara passou em todos os testes. E um cara que sumiu, passou um tempo sumido nos Estados Unidos, quando apareceu, foi um caso que tomou conta dos Estados Unidos. Aí, obviamente, tem Roswell, né, a Área 51, aí tem as brincadeiras todas, que eu digo brincadeira sem desmerecer, tá? Tem as coisas todas que dá para pesquisar. Mas esses 4 que eu falei, Carl Sagan, Eram os Deuses Astronautas, J.J. Benitez e o Fogo no Céu, são coisas interessantes para quem gosta do tema. Vou aproveitar que Eduardo Moreira está aqui. Gente, sério, que programa legal a gente fez hoje. O Fábio José falando aqui, ICL Ciência, você acaba de assistir o piloto do ICL Ciência, estreia ano que vem aqui no ICL. O Cristiano Pascoal, o Edu é meu Fox Mulder. O Alisson Duarte, o rolê vai até o N2 hoje, logo mais vem. O Lucas Semêncio, tô adorando. O Rod Camargo, Maristela Martins, todo mundo comentando aqui no nosso, a participação incrível de Eduardo Moreira junto com o Hugo Noblar. Vou aproveitar que o chefe está aqui para agradecer, chefe, o presente que o senhor mandou para nós hoje. As camisetinhas
belíssimas da nossa loja. Olha isso aqui. Dá pra mostrar tudo aqui, Vitão? Dá, né? Aí, ó. A paz jamais virá do equilíbrio de armas, e sim como fruto da justiça. Frase do nosso Frei Beto. E você, que não teve o prazer de ganhar um presente do chefe, que nem nós ganhamos hoje durante o N1, recebemos, vamos mandar para a Guga Noblar também uma sacolinha de presente. Adoraria. Recebemos caneca Guga Noblar, camiseta. Você que não ganhou, pode dar de presente a nossa loja soicl.com.br. Edu, um monte de estampa incrível, né? Boné, camiseta, caneca, aproveita aí. Frase do Mujica, frase do Frei Beto, frase do reverendo Ed Kivitz, frase do Chico Pinheiro, cara, tem outras estampas, estampa de Cuba, do Vai Pra Cuba Eduardo, do José Martí, cara, tá maravilhosa essa coleção do ICL, é uma mensagem que você passa para as pessoas, é um presente super bacana e você ajuda o ICL a conseguir, enfim, seguir expandindo, seguir crescendo da forma como a gente tem feito. souicl.com.br. Importante, e quem é membro do ICL ou do Investidor Mestre ou do Empreendedor Mestre tem 15% na loja inteira. Então, pô, imperdível para quem é membro aí do ICL. E aí, se você não é membro do ICL, já une o útil ao agradável. Já vira membro do ICL, icl.com.br, já faz as compras de Natal, tudo na lojinha do seu icl.com.br, ajuda o ICL, dá presente e faz parte dessa comunidade intergaláctica do ICL Notícias e do ICL. Então, Edu, muito obrigado pela participação. Todo mundo aqui muito feliz de ver um Edu diferente, né? O Edu tá sempre aqui para falar de economia, break do Edu, hein? Selic, Copom, para falar sobre Arthur Lira, Braga Neto, Bolsonaro. Hoje o Edu, sentimos o Edu mais leve aqui, falando de um assunto que ele gosta muito de falar e pôde falar aqui no Rolê ICL com a gente. Edu, muito obrigado por ter vindo aqui no programa. Grande Edu. Saudações, aqui ó, calma aí. Braga, isso. Saudações. Live long and prosper. É isso aí, abraço, tchau, tchau. Valeu, Edu, obrigada pela participação. Guga Noblar, surpreendente o programa de hoje, né? A sua historinha, história inédita no mundo, acabou trazendo o Eduardo Moreira para explicar pra gente fenômenos ufológicos. Muito obrigado. Maravilha. Quem diria que a sua insanidade do excesso de uso de entorpecentes geraria frutos tão bacanas para esse programa, Guga Noblar. Beleza? Galera, essa história foi exatamente como eu contei. Alguma coisa ficou me prendendo ali na varanda, que foi o cigarro no caso, até eu ver o que eu vi, presenciar o que eu presenciei, que era um disco redondo, girando, igual essas histórias de filme que giram o meio, não que o disco tivesse todo ele girando, imagina que era só o meio. Novo, Guga, a gente tem não tinha barulho, e aconteceu, galera, foi um momento transformador para mim, porque eu sei o que eu vi, e não creio que seja produzido pelo homem, mas de fato eu não fui abduzido. Não aconteceu comigo o que aconteceu com um lenhador lá no Arizona na década de 70, que é a história Fogo no Céu, que o Edu sugeriu pra gente assistir, que o cara passou por um monte de teste, ele tava junto com um grupo de amigos, vem uma luz muito louca, eles veem uma nave e um é abduzido, aparece dias depois, essa história é muito louca, vão atrás, eu não fui abduzido, eu tentei fazer contato e não consegui, mas nem os ET quiseram te levar, né, Guga? Eu sei o que eu vi. Deus. Pois é. Eu falei no N1 hoje, pode me levar ET, eu não aguento mais, me leva embora, e se os ETs não me levarem, amanhã estarei de volta aqui. E o Demore vai participar, hein? Quando? O Demore. Amanhã? Aí, vai ter Demorezinho. Esse programa, todo mundo agora pede, vai participando, é uma festa, mas tá bom. Seu Paulo vai apresentar na sexta. Amanhã estamos de volta, beijo. Fiquem agora com Chico Pinheiro Entrevista. Chico Pinheiro Entrevista, Manuela Dávila, reprise, beijo, tchau, encerra o programa, vinheta, alienígena. A nossa aula com Barry Schwartz, um dos maiores psicólogos sociais do mundo, foi absolutamente fantástica. Realmente, o ICL não decepcionou no presente de fim de ano que trouxe para sua comunidade. Uma oportunidade única para todo mundo aprender sobre um dos temas mais instigantes e importantes da nossa geração e com o maior nome do mundo, com o maior expert do mundo sobre o tema. Muita gente pediu para assistir novamente a aula, porque teve tantos insights que não queria deixar aquilo passar. E muita gente que não conseguiu assistir ficou sabendo da aula e está pedindo para assistir. Eu tenho uma boa notícia para vocês.
a gente liberou por um tempo bem pequeno o replay para vocês assistirem. Não percam a chance de assistir não. Inclusive, no final, a gente preparou um presente de fim de ano para quem quiser fazer parte da comunidade do ICL. E esse presente vai valer para vocês também. Um abraço e boa aula!